Paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 14, versículo de número 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo de número 1. Permaneçamos com a Bíblia aberta. Que Deus abençoe a toda a igreja, amigos que ainda não fizeram a sua decisão por Cristo, irmãos de outras denominações que têm cooperado esses dias. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, fazendo-nos compreender a sua palavra. Profeta Oséias, capítulo 14, versículo 1 diz: Converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Versículo de número 5. Toda a igreja juntos, 1, 2, 3, já. O tema dessa mensagem é um chamado à conversão e a promessa de prosperidade. Um chamado à conversão e a promessa de prosperidade. Toda a igreja sabe que os nomes Oséias, Josué, Isaías e Jesus, todos eles têm o mesmo significado. Deus salva, Deus é salvação. E o profeta Oséias é um dos livros que, ao meu ver, mais demonstra o tamanho amor de Deus por nós. Todos que já leram o livro do profeta Oséias sabem que aquele homem, por diversas vezes, pagava um alto preço para tirar a sua esposa do prostíbulo, levava para casa, perdoava e ela tornava a fazer tudo outra vez. Não é uma alegoria, é literalmente o que aconteceu. E tudo isso nós sabemos que era com propósito, que Oséias sentisse na pele o que Deus sente quando o seu povo o abandona, quando nós negociamos a nossa fé. Desde o princípio deste ano e prosseguirá até o final, que nós não podemos negociar a nossa fé. Vimos ontem, através de uma programação, foi colocada uma proposta a Nabote para que ele doasse a vinha. Ele não doou. Foi oferecida a Nabote uma quantia em dinheiro. Ele não aceitou. Foi oferecido a Nabote uma troca, mas ele não quis. Nabote preferiu perder a vida a negociar a fé. É bonito a gente ouvir estas coisas e ler na Bíblia Sagrada. Difícil é vivenciar estas coisas, porque a todos os dias propostas são postas diante de nós para que negociemos a nossa fé. Às vezes um emprego, às vezes uma situação, entre aspas, aparentemente favorável, às vezes algumas coisas que podem tirar o propósito de Deus para a nossa vida. O povo de Israel fez assim. E o profeta agora
finalizando o livro, que o Senhor se mostra dos capítulos 1 a 3 como esposa de Israel, os capítulos 4 a 5 como pai de Israel, e que sempre traído, decepcionado, triste, claro. Estou falando em uma linguagem humana, porque Deus não se decepciona, porque Ele sabe de todas as coisas do princípio ao final, mas Ele se entristece. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção, Efésios 4:30. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada diz que Deus, por exemplo, se arrependeu de haver feito o homem, estava arrependido de perdoar o povo, está falando exatamente dessa tristeza que Deus tem em investir tanto em um povo e não lhe ser retribuído como deveria. O profeta está chamando a todos agora a uma conversão, e ele diz: converte, ó Israel. Claro que aqui no local de ó Israel poderia colocar o Silvio, o seu nome, o nome de todos nós, ó Maria, ó José, ó Pedro. Então, a proposta de Deus é uma chamada à conversão, para que todos nós nos voltemos para Ele. A sua palavra diz: converte-te ao Senhor, o teu Deus. Todos sabem que convergir, conversão, é uma mudança de rota. É nós estarmos indo em uma direção e convergirmos, irmos em sentido contrário. É o que a igreja deve fazer na terra. A igreja na terra, ela anda na contramão do mundo, mas ela anda no sentido do céu. É para lá que nós vamos. A Bíblia Sagrada diz-nos aqui: pelos teus pecados tens caído. É natural na vida do ser humano, quando falha, dizer que a falha é por causa de A, B, C ou D, e aí tem questionamentos e culpa para todo o alfabeto. É verdade que as pessoas sempre procuram culpados para transferirem os seus erros, mas a Bíblia Sagrada diz de que se queixa o homem, cada um se queixa dos seus próprios pecados. A palavra do Senhor chama o seu povo à conversão, e Ele dá as diretrizes de como essa conversão deveria acontecer. O versículo de número 2, ele disse: tomai convosco palavras. O que o Senhor está dizendo é: se existe algo verdadeiro e genuíno dentro, isso tem que ser verbalizado, isso tem que ser externado. É verdade que Deus conhece o coração, pois quando Ele levantou o profeta Isaías, Ele disse que o seu povo era um povo que o honrava de lábios, mas o coração estava distante. Mas aqui Ele usa o profeta Oséias e diz que esta conversão deveria ser demonstrada em forma de palavras, e diz-nos ainda: convertei-vos ao Senhor. Agora o Senhor diz como eles deveriam falar. A fala deles deveria ser essa: diz-lhe, expulsa toda a iniquidade. Eu já disse aos irmãos por vezes que pecado é algo que acidentalmente podemos cometer. Ninguém está livre. Mas iniquidade é quando se faz de um acidente, de uma prática, agora uma continuidade. É ver-se na lama, é ter prazer no pecado e em suas práticas pecaminosas. Então o Senhor está dizendo: remove todo esse desejo por pecar, remove essa sede de viver uma vida na pecaminosidade. Há pessoas que estão tão viciadas na mentira que não precisa nenhuma situação vexatória. As pessoas mentem por prazer, e se ninguém lhe perguntar nada, não falar nada, a pessoa já desponta em contar uma história a fim de que possa mentir.
É assim o pecado. Ele vai levando as pessoas a serem escravas dessas práticas, ao ponto de chegar a uma situação em que eles não sintam mais nenhum desconforto por pecarem. Daí a necessidade de diariamente pedirmos a Deus que nos dê sensibilidade para que não aconteça conosco semelhante ao que aconteceu com Sansão, que de tanto brincar com o pecado, chegou um dia em que ele não sabia, mas já tinha acontecido, o Senhor havia se afastado dele. A coisa mais triste na vida de um ser humano é quando Deus já não é mais com ele. Já observou na vida de José, mas o Senhor era com ele. Ele foi vendido, mas o Senhor era com ele. Era odiado pelos seus irmãos, mas o Senhor era com ele. Ele foi à casa de Potifar caluniado, mas o Senhor estava com ele. Ele foi para a prisão, o Senhor estava com ele. Ele saiu da prisão, o Senhor estava com ele. Coisa boa é quando Deus está com alguém, mas faltando a presença de Deus na vida, falta tudo. Não temos nada. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor orienta, expulsa toda iniquidade, olha isso, e recebe o bem. É natural que todos queiram ser abençoados, que todos queiram cura, que todos queiram transformação. Isso é muito natural, quem não quer coisa boa. Mas a Bíblia mostra-nos em primeiro lugar que deve existir uma conversão. Por isso o tema é um chamado à conversão e a promessa de prosperidade. A palavra do Senhor diz-nos aqui: renuncia o pecado e a iniquidade, recebe o bem. Olha só: e daremos como bezerro os sacrifícios dos nossos lábios. O povo havia se acostumado, eles pecavam, rasgavam as vestes, punham cinza na cabeça e matavam um animal, porque aqueles animais mortos era uma prefigura do Cristo que viria. Ontem à noite nós ceiamos e nós sabemos que o Cordeiro foi morto, o Cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Mas todos os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, embora eles não resolvessem o problema da raça humana, mas eles representavam o Cristo que viria, de tal forma que a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 39, que aqueles que morreram na esperança de alcançar a promessa, que promessa? Jesus, o Cristo, esses teriam o perdão dos seus pecados, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tem um retroativo. É claro, Jesus morreu há pouco, mais ou menos 2000 anos, mas toda a raça humana que morreu na esperança de encontrar a Cristo, todos eles são perdoados. Você lembra quando Jesus disse em João 8:56, Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Você lembra do que nós meditamos aqui no sábado, quando em Lucas 10, 20, 21 diz que muitos desejaram ver o Cristo, contemplá-lo, tocá-lo e não conseguiram. Eram reis, eram pessoas importantes, mas Deus reservou este para nós. O escritor dos Hebreus começa dizendo que antigamente falou Deus aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias decidiu-nos falar acerca do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A Bíblia Sagrada diz aqui que eles deveriam agora substituir os sacrifícios de animais por sacrifício de louvor, o que é chamado aqui os sacrifícios dos nossos lábios. É por esse motivo que dizemos que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, porque é bíblico e porque a essência do ser humano é a adoração. Você já percebeu que quando toda a igreja se volta para adorar, as coisas mudam, o ambiente muda, o ambiente espiritual é outro. E é por esse motivo que o adversário quer tirar isso da vida da igreja. Não somos contra. A Bíblia diz: louvai ao Senhor com palmas. Isso é muito
mas não é só com palmas. Dizemos isso porque em alguns locais a adoração a Deus agora se restringiu apenas às palmas. E há uma promessa bíblica de enchimento que ela só acontece quando abre a boca. O salmista no Salmo 81:10 diz: pode abrir bem, mas abra bem a tua boca e eu te encherei. A Bíblia não diz bata palma que eu te encherei, mas diz abre a boca que eu te encho. Você já percebeu que são poucos os irmãos que se interessam em ter uma harpa cristã? Você já percebeu que os que têm a harpa cristã dificilmente abrem uma para que possam adorar ao Senhor em um culto? Tudo isso é uma letargia espiritual que vai tomando de conta, a fim de que Deus não manifeste o seu poder como Ele gostaria de manifestar. A sua palavra está dizendo que deve ser oferecido ao invés de animais, sacrifícios de louvor. Versículo 3: não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos. O que a Bíblia Sagrada está dizendo nesse versículo é que o povo estava recorrendo às outras nações, pedindo-lhes socorro. Eu quero lhes dizer uma coisa, que às vezes algumas coisas podem ser resolvidas quando nós clamamos por algo ou por alguém, mas chegarão situações na vida que só tem um que possa nos ouvir. O que esse texto está dizendo quando fala da Síria, nação vizinha, quando fala de montados em cavalos, eles apontam para o Egito, pois eram eles que lutavam bem aparelhados. E todos os irmãos sabem da história da perseguição do Egito para com o povo de Israel. Para que não tenhamos dúvida, é só consultar Oséias, capítulo de número 7, o versículo 11. Escute isso: porque Efraim é como uma pomba enganada, porque eles não têm entendimento. Aí eles buscam o Egito e vão até a Síria. Olha o 12: quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Com base nesses dois versículos, deixa eu lhe dizer uma coisa: se nós não nos convertermos a Deus de verdade, de coração, a gente pode ficar igual esse povo de Israel, igual uma pomba doida, enganada, andando de um lado para o outro sem entendimento, em busca de oportunidade, microfone, e pode até ter, debaixo de mentira. Mas onde houver um líder espiritual que se prostre diante de Deus, na hora que olhar na cara de um mentiroso, vai saber que é mentiroso e que não serve para coisa nenhuma. Quando nós olhamos para esta palavra, ainda diz que se rebelarem, o Senhor lançará uma rede e eles não terão como escapar. Os caçadores sabem disso. Eles põem a serva, põem uma rede, espantam os pássaros e eles se entranham nela que não tem como sair. Eles vão só pegando, quebrando o pescoço e colocando de lado. É assim que acontece com quem anda sem entendimento, buscando refúgio no Egito, buscando refúgio na Síria. O único em que podemos nos refugiar verdadeiramente é o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Para que nós não nos enganemos, olha Oséias, capítulo 5, versículo 13 e 14, está escrito: quando Efraim viu as suas enfermidades, estavam doentes, Judá a sua chaga, estavam feridos, subiu Efraim à Síria e foi falar com o rei Jarebe. Tem coisas que você pode consultar todos os reis da terra e eles não terão solução. Tem coisa que só o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem pode solucionar. A Bíblia Sagrada diz: Ele não poderá curar-vos, nem sarar as vossas chagas. É assim que acontece. Versículo de número 14:
porque para Efraim serei como um leão. Quando nós somos amigos de Deus, para nós Ele é cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando nós nos levantamos para nos rebelar contra Deus, Ele vira leão contra nós. E a Bíblia Sagrada diz ainda, e como um leãozinho, o que o Senhor está dizendo é que o leão sai para caçar, traz o que ele encontrou para a toca, e quando chega lá os leões acabam de rasgar. O que a Bíblia está dizendo é que não há quem possa escapar do juízo do Todo-Poderoso. E os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, Ele observa todas as coisas na face da terra. A Bíblia diz: para a casa de Judá, e eu os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Você já imaginou o Senhor saindo do meio de nós? O que aconteceria? E a Bíblia diz ainda assim: e arrebatarei. Olha a última parte desse versículo: não haverá quem livre. A Bíblia Sagrada diz que Ele enaltece-se e diz: eu sou Deus. Deuteronômio 39:39. Eu sou quem faço descer a sepultura, tornar dela. Sou eu quem dou a vida, que mato também, porque Deus mata. E Ele diz que não há quem possa escapar das suas mãos. Ele é Deus Todo-Poderoso, para sempre seja o seu nome engrandecido. A Bíblia Sagrada diz ainda no capítulo 14, versículo de número 3: ó, não diremos mais, ó, a obra das nossas mãos não diremos mais. O que é a obra das mãos deles que eles estavam falando? Eles trocaram um Deus Todo-Poderoso, fizeram imagem de escultura e estavam adorando essas imagens. Aí eles estão agora se comprometendo com Deus, dizendo: nós não mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Eles estavam dizendo que eles se comprometeriam com Deus de tal forma que não deixariam de vir à escola bíblica para ir à fazenda, que não deixariam de vir à oração para simplesmente ir à academia. Nada contra, é necessário até cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito de Deus. Mas eu estou falando quando Deus não é prioridade na vida. A prioridade na vida de um salvo é a presença do Senhor Deus de Israel. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que eles deveriam se comprometer ao ponto de não deixar que as obras de suas mãos fossem mais importantes que Deus. E a sua palavra diz: porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que você que não tem pai e não tem mãe, ou até mesmo você que tem pai, mas não é considerado como se filho fosse, que tem mãe, mas que ela não faz nenhuma conta de você. Vou mais além, que tem marido, mas o infeliz não vale nada na sua vida como companheiro, que tem uma esposa, mas ela não tem nenhum comprometimento com os laços matrimoniais que foram fincados à frente do altar. Não se preocupe quanto a isso, porque o texto está dizendo: porque Deus tem misericórdia, e a misericórdia dele alcançará todos os que são abandonados. O versículo de número 4 diz assim: eu sararei a sua perversão. O que Deus está dizendo é que ele solucionaria o problema do pecado de Israel. E a Bíblia diz assim: eu voluntariamente os amarei. Não existe nada que eu faça para Deus amar-me mais, e não tem nada que eu faça para Deus amar-me menos. Deus me ama e Deus lhe ama baseado na misericórdia dele,
baseado na graça dele, baseado no favor dele, baseado nele mesmo e não em nós. Portanto, se você está aqui nesta noite, não se sinta desprezado, desprezada. Você é amado por Deus. E como um exercício, bata no seu peito e diga: Deus me ama. Bata no peito e diga: eu sou amado por Deus. Diga mais outra vez: Deus me ama. Diga outra vez: eu sou amado por Deus. O Espírito de Cristo testifica ao meu coração com estas palavras, que Ele está curando pessoas aqui de complexos de inferioridade. Ele está curando pessoas que se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, como se nada fossem. Escute isso: quem fez o universo e controla todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele tem um amor especial por sua vida e pela minha vida. E a maior prova é que nos trouxe aqui nesta noite para render a Ele louvor e glória, ouvirmos a sua voz e sermos sarados. A palavra do Senhor está nos dizendo: eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou deles. O Senhor estava disposto a abrir um juízo contra o povo, mas uma vez que o povo se arrependesse, Ele não usaria de juízo para com eles, mas lhes daria da sua graça. Até aqui é o que eu chamo de um convite a uma vida de conversão. É aqui onde eu chamo de um chamado à conversão. É até aqui, mas da agora para frente nós veremos um pouco da promessa da prosperidade, ou promessa de prosperidade. Eu quero lhe dizer de antemão: não existe prosperidade na mentira, não existe prosperidade na enrolação, não existe prosperidade para quem vive uma vida com Deus de qualquer jeito, não existe prosperidade para quem quer viver uma vida de engano, não existe prosperidade para quem não é sincero para com Deus. Mas quando alguém se converte a Deus, toma essas decisões orientadas pelo Senhor, olha o que começa a acontecer. Está escrito: eu serei para Israel como que igreja? Como orvalho. Eu quero abrir o vosso entendimento nesta noite para que todos compreendais que essa é a terceira vez que fala de orvalho somente no livro de Oséias. E eu quero chamar a sua atenção para que acompanhemos os outros versículos que falam disso. Capítulo de número 6. A Bíblia Sagrada parece complexa de entender, porque a mesma palavra, dependendo de onde ela estiver, ela tem significado diferente. Capítulo de número 6, versículo 4 de Oséias, veja o que diz: que te darei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que faz o quê? O povo se arrependia só de faz de conta. Da hora que eles se arrependiam, que viam que a bênção de Deus ia de encontro a eles, eles voltavam suas rebeldias e os seus pecados. Então aqui orvalho nesse contexto está falando da malignidade, está falando da falsidade, está falando de uma vida sem compromisso do povo de Israel. Mas existe um segundo texto neste livro, capítulo de número 13 do livro do profeta Oséias, e o versículo de número 3, veja que está escrito. Oséias capítulo 13 e o versículo 3 está escrito: por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada. Que acontece o que com ele? Como o folhedo e que a tempestade lança da
ladaeira. É como a fumaça da chaminé. Você nunca verá a fumaça de uma chaminé 10 metros longe dela, permanecendo do jeito que ela sai da chaminé, porque ela sai e logo ela se dispersa. É por isso que diz-nos o texto, é como folhedo, é espalhada rapidamente. Assim era o povo de Israel. Eles pareciam estar unidos num propósito, mas logo eles se distanciavam do propósito. Eu quero lhes dizer que só há prosperidade quem está firmado em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, tem que ter firmeza. Tem gente que hoje a vida espiritual está em cima e amanhã está no chão, depois está no meio, depois está quase nas nuvens, mas logo depois passou do chão outra vez. A Bíblia diz que a vida cristã tem que ter firmeza, sede firmes e sede constante. A constância, ela tem que ser natural na vida cristã. É isso que Deus honra. Ore 5 minutos hoje, se não consegue orar 5 horas. Ore 5 minutos amanhã, se ainda não consegue orar 5 horas. Mas eu duvido que você passe por muito tempo só com 5 minutos. De duas coisas, uma acontecerá: ou você abandonará a oração de uma vez, ou você aumentará os minutos, porque está na presença de Deus é a melhor coisa deste mundo. Sede firme sempre, abundante, constante na obra do Senhor. É assim, tem que ser sempre, tem que ser firme, tem que ser constante, tem que ser abundante na obra do Senhor, sabendo que quando trabalhamos para Deus, não trabalhamos perdido. Só perde trabalho quem trabalha para homem, porque homem pode ser ingrato, esquecido, e Deus pode até usá-los para esquecer mesmo. Mas quando nós trabalhamos para Deus, Ele olha, Ele é bondoso, misericordioso para recompensar segundo o trabalho dispensado. Aqui eu me prendo, porque está dizendo que o orvalho, ele seria como Deus para nós. Enquanto no capítulo 6:4, orvalho era sem significado. Enquanto no capítulo 13, versículo 3, orvalho era como se nada fosse. Mas aqui o Senhor está dizendo: eu serei para vocês como orvalho. Aí aqui tem muito significado, porque o Senhor, mesmo sendo grande em todo o universo, Ele diz: eu sou igual ao orvalho, e sou igual ao orvalho para vocês. Para nós do Ocidente não tem nenhum significado isso aqui, mas para quem mora no Oriente, isso é recheado de significado. O primeiro deles, eu quero lhes ressaltar nesta noite. Primeiro, o orvalho, ele é silencioso. Tem gente que às vezes chega num culto como esse e ouve a mensagem e diz: o culto prestou até agora, mas agora é só silêncio. É porque o orvalho é assim mesmo. O orvalho cai de noite, tu nunca ouviu um trovão anunciando que vem orvalho. Tu nunca vistes um relâmpago dizendo: vai cair orvalho. Tu nunca vistes um raio corisco rachar o chão e dizer: está orvalho. Só que quando amanhece, está tudo errado. A gente olha para um lado e para o outro, é o orvalho caindo. Eu não sou impressionado com barulho, mas sou pentecostal e sou zoadento. Mas eu me alegro quando o silêncio está, porque eu entendo: tem orvalho caindo. Tem orvalho caindo. Tem orvalho caindo. E onde cai orvalho tem coisa maravilhosa para acontecer. Em segundo lugar, o orvalho não cai de dia. Você não verá orvalho caindo de dia. O orvalho cai à noite. O orvalho cai na hora escura, na hora sombria, na hora silenciosa. Deus veio nesta noite falar com quem
Está tudo escuro, meu Deus. O que foi que aconteceu? Está tudo silêncio, eu não ouço a tua voz. Parece que está tudo na penumbra. Eu não sei o que terá da minha vida. Parece não haver esperança. Ah, Senhor, eu posso tirar a minha vida. Escuta, o orvalho não cai ao meio-dia, quando o sol brilha e racha o solo. O orvalho cai à noite, quando tudo está escuro. Se está escuro na tua vida, vai cair orvalho nesta noite. E quando raiar o dia, a tua vida estará encharcada pelo poder do orvalho que desce do céu de Deus. Em terceiro lugar, o orvalho não brota da terra, o orvalho cai do céu. Eu elevo os meus olhos para o monte, oh meu Deus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor está no céu, Ele mora no meu coração através do Espírito, mas a sua habitação é nos céus dos céus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os homens não têm solução para você, eu não tenho solução para você, mas o céu tem solução. Receba o orvalho. O orvalho desce no silêncio, o orvalho desce na noite, o orvalho desce do céu. E tem mais, o orvalho é abundante. Eu não sei se você entende isso, mas para explicar melhor, dê uma olhada nos Salmos de número 84, versículos de número 5 a 7. Isso explica muito bem a questão do orvalho. Salmos de número 84, versículos de número 5 a 7. Veja o que está escrito: bem-aventurado é o ser humano cuja força está em ti. Quem confia no próprio braço está morto. Quem confia nos homens será decepcionado, mas quem está confiando em Deus pode ter certeza. Em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quem está com o coração podre, cheio de pecado, está morto. Mas quem está com o coração, os caminhos aplanados diante de Deus, nele tem vitória. A Bíblia Sagrada diz 84:6, o qual passando pelo Vale de Baca. Vale de Baca era hostil, Vale de Baca era sequíssimo. Vale já está dizendo que era coisa inabitável, que nada prestava. Mas a Bíblia diz assim: qual passa pelo Vale de Baca, faz dele uma fonte. Tem gente que diz assim: eu vou mudar de Esperantinópolis, vou embora desta cidade. Tu podes ir morar no inferno. Se tu for infiel, é lá que tu vai ficar eternamente. Agora eu quero te dizer uma coisa: se tu abres o teu coração para ser fiel a Deus e fiel aos homens, a prosperidade te acompanhará nesta cidade, e todos saberão que Deus é o Deus do orvalho da tua vida. A Bíblia Sagrada diz: passa pelo Vale de Baca, cria nele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. No local seco, cria fonte e enche tanque. Versículo 7, vão indo de força em força. Olha aí, não fica só com o tanque cheio e a terra molhada, eles vão numa velocidade, cria onda no deserto. Você já imaginou isso? Uma terra seca, rachada, através do orvalho, cai água a ponto de virar onda. Eles vão crescendo de força em força. Cada um deles em Sião aparece
salmista viu isso e ele disse: há um rio. Se você olhar o Salmo 46, não existe nenhuma evidência arqueológica que ali havia algum rio, mas o salmista tem uma visão espiritual e ele está dizendo: tem um rio, e ele alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e ele está no meio dela. Eu não vejo e não ouço nada, mas eu sinto que há um rio de Deus que flui nesta noite aqui, criado pelo orvalho que ele está descendo. Aqui ainda existe algo que para mim é interessante, porque é impossível eu falar disso e não lembrar do Salmo de número 133 e o versículo de número 3. A Bíblia diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Você sabe por que o orvalho do Hermon? Porque no Oriente não chove como aqui chove. Lá fica seco aproximadamente de abril até outubro. E olha lá, às vezes são anos e anos sem chover. Mas o mar da Galileia, 21 por 23 quilômetros de largura, ele é alimentado pelo Vale do Hermon. Porque o Monte Hermon, cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, o seu pico fica dentro das nuvens. Alguém olha no mar e ele espelha o mar da Galileia, o monte branquinho ao amanhecer o dia. Só que a geada vai derretendo, o orvalho vai derretendo, e ele desce e alimenta o mar. Eu quero lhes dizer esta noite: quando maior for o nosso contato com os céus, mais pessoas serão alimentadas em nossa volta. Deus não mede um homem, um ser humano, pelos seus muitos títulos, se ele sabe falar ou não sabe falar, se ele é letrado ou é iletrado. Deus mede um ser humano pelo período em que ele passa prostrado diante de Deus. Porque quando o homem se prostra diante de Deus, ele está como o Vale do Hermon, o seu pico está tocando o céu, o orvalho está descendo nele, e ele está trabalhando outras localidades. O texto diz: como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. O Monte Sião aqui está aproximadamente 300 quilômetros distante do Monte Hermon. Você sabe o que ele está dizendo? A 300 quilômetros de distância, a lateral, o orvalho desce lá e os benefícios chegam a 300 quilômetros de distância. O meu tempo foi embora, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você decidir se converter a Deus, o orvalho vai descer sobre a sua vida, e pessoas de longe ouvirão que o orvalho está descendo do Monte Hermon, que pode ser a sua vida espiritual, e ele vai chegar lá no Monte Sião, e alguém vai dizer: o que é isso que está respingando aqui? É que a 300 quilômetros de distância tem alguém que está tocando o céu na oração, e o efeito está chegando aqui, está chegando aqui, está chegando aqui. Você ouviu pessoas pedindo oração pelas redes sociais? O Monte Hermon da igreja está subindo, está tocando o céu e vai respingando ali. Não precisa mais do que isso. Toque o céu e a bênção do Senhor acompanhará as vossas vidas. Quem quer Jesus como Senhor e Salvador nesta noite, sabe por que a sua vida está árida, está seca? É falta de orvalho na sua vida. Quem quer um compromisso com Deus para de agora em diante dizer: estou aqui, quero ser o monte do Hermon, eu quero tocar a tua presença
com a oração e de buscar mais. A gente quer unir muita gente numa festa, não é tanta vantagem, se bem que já parece ser vantagem. Mas eu queria ver este grupo, era no círculo de oração, às sextas-feiras. Gostaríamos de ver esse grupo na escola bíblica dominical. Gostaríamos de ver esse grupo nos cultos de doutrina, sem ter o nome de festa. Sabe como isso é possível? Se alguém se dispor a ser o válido irmão, receber o orvalho e alcançar vidas para o Senhor. Tem alguém aqui? E se tem mais alguém, venha. Tem alguém para se reconciliar, fazer um compromisso com Deus. Aqui está um homem que muitas vezes brincou com Deus e ele sabe o que nós estamos pregando, mas há 3 anos ele se reconciliou para não voltar mais ao mundo. Procura ele, cadê os amigos da cachaça, do forró? Todos o abandonaram, só quem não abandona é Deus. Ele ficou prostrado na cadeira de roda, as suas virilhas se abriram e apodreceram, os seus pés incharam, ficou lá como um defunto ambulante. Ele pediu misericórdia a Deus, Deus abriu o céu sobre ele, foi na casa dele, alinhou os pés dele, levantou da cadeira de roda e está aqui na presença de Deus. Me levanto para orar. É um momento de adoração. Sinto que alguém pertinho está, e este alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo que vem socorrer. E alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo. Eu estou chamando quem quer uma experiência profunda com Deus. Eu estou chamando quem quer reconciliar-se com Ele. Eu estou chamando quem quer aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque você não tem ideia da quantidade de pessoas com a ideia suicida num tempo desse tamanho, com a quantidade de gente que aqui está. Mas eu quero que a tua cabeça tope os céus, porque se o orvalho do irmão alcançar a tua cabeça e descer no teu coração, serás livre. Eu posso reconhecer, é meu verdadeiro que vem me socorrer. Eu ouço uma voz. Você vai ouvir a voz de Deus e não se espante. O que queres que eu estou aqui e sem sentir eu começo a chorar em línguas estranhas. Ouço uma voz bem pertinho de mim. Adore, adore, adore. Na Assembleia de Deus só recebe de boca aberta. Na Assembleia de Deus tem que abrir os lábios. É povo barulhento, zoadento, mas é povo que recebe a graça. Levantar, já me sinto reforçado. Você vai levantar diferente. Sinto mais força para seguir em minha jornada. Em minha
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, grande é o Senhor, digno de louvor e de adoração. O Senhor mais uma vez rasgou o céu e mandou, Senhor, o alimento que nós precisamos. Deus eterno, o teu povo está aqui essa noite, desejando, Senhor, mais de ti. Deus, nos quatro cantos desta igreja, manifesta o teu poder agora, Senhor. Deus eterno, renova os teus filhos nessa noite, em línguas estranhas. Ó Deus eterno, aquilo que o Senhor me mostrou hoje à tarde, Senhor, abrindo, meu Deus, um pulmão, o coração de uma pessoa, e fazendo uma operação, Senhor, nessa noite. Tenha operado, Senhor, os nossos corações com a tua santa e poderosa palavra. Oh Espírito Santo de Deus. Ai, Jesus, nessa noite renova a tua igreja, Senhor. Nessa noite repreende a depressão, Senhor. Nessa noite tira a preocupação, Senhor. Nessa noite Deus eterno, aviva a tua igreja, meu Senhor. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda faz. Deus, as tuas filhas nessa noite, enche cada uma delas agora com teu Espírito, Deus.
aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz tudo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Senhor. Vem o Senhor frente a frente, cantarei naquele imenso coral. Nós somos agradecidos a Deus por esses 3 dias que Deus tem marcado as nossas vidas. Eu estou certo de que Deus tem feito coisas grandes e extraordinárias em nosso favor. Então a nossa palavra é de gratidão a Deus. Quero agradecer toda a equipe, não vou citar o nome de ninguém, todo o povo que se envolveram, trabalharam, oraram, contribuíram para a realização deste evento. Que a boa mão de Deus que continue estendida em vossas vidas, em favor das vossas famílias, porque Deus não deve nada para ninguém. É o que nós desejamos, felicidade, e que a graça do Senhor Jesus seja manifestada de forma especial na vida das irmãs. Lembrando que isso aqui só iniciou, a nossa festa só termina em novembro. E é tanto tempo assim, sim, nós temos vários eventos daqui para lá. Agora em julho a juventude, setembro Projeto Ana, outubro Congresso de Senhora de Missões e o Congresso da Juventude. E também nós temos o Dia do Evangélico e nós queremos que a igreja trabalhe e já ore. Nós queremos fazer um grande desfile nesse dia. Eu a princípio convidei o pastor Washington Luiz, que hoje está trabalhando em Imperatriz,